Bora falar de futebol? Bora falar de Bahia 1, Palmeiras 1 em Salvador, um jogo muito ruim, um jogo muito fraco, de pouquíssimas oportunidades de gol. E o detalhe é o seguinte, os dois times se merecem, dá para dizer assim. Os dois times apresentam praticamente os mesmos números nesse início de Campeonato Brasileiro, não à toa estão na mesma posição na tabela, basicamente o Palmeiras tem um ponto a mais do que o Bahia. Bom, um Palmeiras que teve enorme dificuldade de criar contra uma equipe mais compacta, porque contra o Santos, quando o time fez, na minha opinião, o melhor jogo do ano, o Palmeiras encontrou um adversário que marcava alto. O Palmeiras encontrou um adversário que estava mais em cima e por isso abria um pouco mais as suas linhas. E foi aí que o Palmeiras conseguiu criar mais. Foi aí que o Rony recebeu mais passes, conseguiu encontrar o Bruno Henrique e o Lucas Lima de frente, foi aí que o Palmeiras conseguiu jogar um pouco mais. Contra o Bahia, o Palmeiras enfrentou uma equipe que não se expunha tanto, assim como o Palmeiras não se expõe tanto. O problema é que as duas equipes não se expõem tanto e não tem resultados com isso. Porque em 5 jogos, o Palmeiras levou o gol, para se ter uma ideia, contra Fluminense, Goiás, Santos e Bahia, só não levou gol contra o Atlético Paranaense. Já o Bahia, para uma equipe que também não se expõe tanto, levou gols contra Red Bull, São Paulo, Ceará e duas vezes contra o Ceará e Palmeiras. Só não levou gol contra o Coritiba. Então, para equipes que se propõem a não tomar gol, a minha ideia é não tomar gol e chegar no contra-ataque, e chegar na transição em velocidade. Eu vou criar pouco, mas eu vou ser eficiente o suficiente para não levar gol, e se eu conseguir finalizar uma da melhor forma possível, eu vou levar os 3 pontos para casa. As duas equipes têm mostrado esse tipo de característica. Têm criado pouco e têm trabalhado muito mais para barrar o adversário do que propriamente para fazer com que o adversário se preocupe com o estilo de jogo da equipe. E não está funcionando. Visivelmente não está funcionando. Até porque o Palmeiras, como eu disse, teve enorme dificuldade de criar. E o Bahia trabalhou muito pela direita, um time basicamente manco. O Elber, que estava pela esquerda, caiu para o meio para começar a jogar. Enquanto ele estava ali na esquerda, ele não jogava. Ele caiu para o meio porque a jogada era inteira no Rossi com o Nino Paraíba. A jogada era inteira no Rossi. E ainda assim, o time do Bahia não conseguiu render. Contra o São Paulo, o time do Bahia funcionou melhor. Por quê? Porque o São Paulo se expôs mais. A mesma situação envolvendo o Palmeiras contra o Santos. Por isso, os times se espelharam no primeiro tempo, praticamente não se criou. No primeiro tempo tem um chute do Lucas Lima aos 3 minutos de fora da área, ele ocupando sempre o quarto homem. O Bruno Henrique e o Patrick de Paula no meio da segunda linha de 4, sem saber o que fazer, porque as linhas compactas basicamente tiravam qualquer possibilidade de criação. E o Lucas Lima tentava ajudar nas pontas, mas não funcionava. No fim das contas, aos 21 minutos, o Bruno Henrique tem um lançamento para o Rony, que finaliza nas mãos do Anderson. Palmeiras, aos 43, finalmente tem uma troca rápida de passes, mas não dá em nada. E a equipe do Bahia tem uma jogada do Rossi que ganha do Diogo Barbosa, cruza dentro da área e o Everton segura. Então, um jogo muito travado, com pouca coisa para falar, muito mastigado, muito espelhado, os dois times se merecendo, os dois times criando o mesmo, basicamente nada. E na segunda etapa, o Bahia conseguiu criar um pouco mais, tanto que o Bahia chega num cruzamento na área, faz o gol, uma jogada do Rodriguinho que ele ganha do Patrick de Paula, se não me falha a memória, se eu estiver errado podem me corrigir, mas eu acho que ele ganha do Patrick de Paula, dispara pela direita, solta para o Rossi cruza, o Gilberto faz o gol de cabeça e o gol é anulado, impedimento bem marcado. Mas na transição em velocidade o Bahia conseguiu o seu gol. Ainda que o impedimento aconteceu, a transição funcionou. A transição funcionou. Mas só uma vez o jogo inteiro. É muito pouco. Para uma equipe que em 5 jogos levou gol em 4, a transição só funcionar uma vez é muito pouco. E o Palmeiras a mesma coisa. O Palmeiras, ele mexeu um pouco, ele jogou um pouco mais, porque a equipe do Bahia criou em transição, tentou finalizar, mas o Elber não finalizou, o Gilberto não finalizou, o Rossi não finalizou, só finalização impedida. Nos primeiros 15 minutos o Bahia conseguiu criar um pouco mais. Agora, o Palmeiras troca William, Rony e Bruno Henrique por Ramires, Wesley e Luiz Adriano. Ramires não, Ramírez, Wesley
e Luiz Adriano. Aos 30 minutos, uma jogada de fato funciona. Eu vou excluir as individualidades. Aos 30 minutos, o Luiz Adriano recebe uma bola em transição com a zaga do Bahia correndo de costas, faz o passe para o Gustavo Scarpa, que já tinha entrado no lugar do Lucas Lima, assim como o Zé Rafael também estava em campo no lugar do Gabriel Menino. Ele solta para o Zé Rafael e o Zé abre o placar em um jogo paupérrimo de criatividade. Na transição, consegue fazer o gol. E aí, o Bahia, que já tinha colocado o Cleison em campo, já tinha tirado o Daniel, já tinha tirado o Rodriguinho, tinha colocado o Marco Antônio, consegue também fazer o seu gol em uma saída equivocada do Everton. Um jogo pobre, um jogo espelhado, um jogo em que as equipes não quiseram se expor e por isso os gols saíram dessa forma. O gol do Palmeiras um pouco mais construído, o gol do Bahia na base do erro individual. Então, os times criaram muito pouco. Os times acertaram muito pouco o alvo. Nós estamos falando de dois times que se merecem muito não só na tabela. O Palmeiras tem 45 finalizações no campeonato em 5 jogos. O Bahia tem 41. O Internacional tem um jogo a mais, mas tem 66 finalizações e 10 gols. É uma equipe mais eficiente, é uma equipe que na média finaliza mais. E por isso está na liderança e é a melhor equipe do campeonato, nesse momento. Palmeiras e Bahia precisam se expor mais, precisam criar mais. O Bahia principalmente jogando em casa, porque o sistema defensivo dessas duas equipes não comporta um jogo com poucos gols da própria parte. Se você leva tantos gols quanto você leva, você precisa fazer mais. Além disso, você precisa corrigir o seu sistema defensivo. Mas é fundamental que crie mais para conseguir balançar mais as redes. As duas equipes estão com esse problema. As duas equipes tiveram seus jogos mais bacanas de se assistir contra equipes que se expunham. Quando os dois se enfrentaram e resolveram não se expor, o jogo ficou do jeito que ficou. O Palmeiras achou um gol, de fato, numa jogada trabalhada em contra-ataque, e o Bahia achou um gol numa falha individual. Mas criar, machucar o goleiro adversário, nenhum dos dois conseguiu. Nenhum dos dois conseguiu. E isso mostra, além da questão do sistema defensivo, que as duas equipes realmente vão ter dificuldades. O jogo contra o Santos parece ter sido uma marca do Palmeiras ali e parou, porque as equipes não devem marcar tão alto o Palmeiras, enxergando que o Palmeiras teve mais facilidade contra o Santos, assim como o Bahia. Os times não devem marcar o Bahia tão alto, entendendo que o Bahia teve mais facilidade, poderia ter até vencido o jogo no Morumbi contra o São Paulo. Então, as duas equipes precisam melhorar nesse quesito. Bom, quero que você deixe seu comentário aqui, deixe seu like também, inscreva-se no canal, porque tem muita análise por aqui. Enfim, bora falar de futebol.